Nesse segundo exemplo, temos a lei das proporções definidas de Proust. Ele afirma que toda substância possui uma proporção constante em massa na sua composição e a proporção na qual reagem e se formam é constante. O que ele quis dizer com isso? Proust afirma que, independente da forma como a substância é formada, a sua composição química é sempre a mesma. Aqui temos um exemplo de uma reação química, certo? Temos 2 gramas de hidrogênio mais 6 gramas de carbono, dando 8 gramas de metano. Cada reação ela tem uma proporção fixa. Para esta reação, do hidrogênio para o carbono, a proporção é de 3. Percebemos que temos 2 gramas de hidrogênio para 6 gramas de carbono. Então, a proporção aqui vai ser 3. 2 vezes 3, 6. E quanto seria a proporção de 2 gramas de hidrogênio para o metano? De 2 para 8, a proporção aqui seria 4. 2 vezes 4, 8. Então, se colocarmos um exemplo aqui, 4 gramas de hidrogênio mais 12 gramas de carbono, quantas gramas teríamos de metano? Seguindo o raciocínio, 4 mais 12 gramas daria igual a 16 gramas de metano. E se tivermos 30 gramas aqui de carbono, quantas gramas teríamos de hidrogênio e quantas gramas teríamos de metano? Se a proporção é 3, e aqui você tem 30 gramas de carbono, a proporção aqui seria 10. 10 gramas. 3 vezes 10, 30. E qual seria o resultado do metano? Quantas gramas? 10, seguindo a proporção de 4 do metano, seria 40. E podemos seguir também a lei de Lavoisier. Percebeu que a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos também? Temos aqui a terceira lei, que é a lei das proporções múltiplas, a lei de Dalton. E ele afirma que quando 2 elementos formam 2 ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanece fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se a massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento para formar compostos diferentes, estas massas diferentes estão entre si numa relação de números inteiros pequenos. Perceba que aqui é a massa fixa. Massa fixa. E aqui temos a massa que está variando. Aqui temos os óxidos, certo? O número da massa fixa é o mesmo, 28 gramas de nitrogênio. Já a massa variando tem 16 gramas de oxigênio, 32 gramas de oxigênio e 48 gramas de oxigênio. O que podemos perceber com isso? Que a variação dessas massas está sendo de números inteiros e pequenos. De 16 para 32, a proporção foi de 2. 16 mais 16, 32. A proporção de 16 para 48 é 3. Temos 16 mais 16 dá 32, mais 16, 48. Então, se colocarmos 28 gramas de nitrogênio, que é a massa fixa,
ela não vai variar, pela proporção de 48 gramas mais 16, temos 64 gramas de oxigênio. Isso resultará em N2, que é a massa fixa, O4. A proporção aqui será de 4. Outro exemplo. 28 gramas, massa fixa. A proporção é de 5. Se a proporção é de 5, 16 mais 64, temos 80 gramas de oxigênio. Isso resultará na massa fixa N2, O5. Essa seria a lei das proporções múltiplas de Dalton. E aqui encerramos nossa aula.